Quero saudar vocês com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nosso Deus, que é o bendito, o glorioso, o majestoso e o santo. Nós louvamos a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá. Só toma cuidado com a câmera aí, tá? Que o Senhor nos dá de estarmos mais uma vez reunidos para ouvir a palavra santa do Senhor. Nós estamos no nosso 51º culto desse ano. Deus nos abençoou e nos concedeu o privilégio de nós não termos um domingo sequer sem estarmos na casa do Senhor, sem estarmos falando das coisas concernentes à palavra de Deus. Ainda temos sim um culto do domingo que vem, mas nós decidimos fazer nossa confraternização nesse dia, para nós podermos fazer um pouco mais de tranquilidade, já que no domingo e na segunda-feira que vem, se Deus assim o permitir, nós estaremos indo para descansar um pouco em São Paulo. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema o fim de todas as coisas. Tudo tem um começo, tudo tem um meio e tudo tem um fim. Como seres humanos, nós não nos preocupamos com o fim, pois sempre cremos que há tempo para uma mudança. Com isso nós não temos zelo, nós não demonstramos amor, nós não demonstramos importância em relação às coisas, porque nós sempre achamos que tem tempo. Essa sempre se mostra como algo frustrante, pois nosso grau de controle das coisas ela beira zero. Você acha que você controla a sua vida, mas você não controla. Um dia você está bem, no outro dia você está mal, um dia você está com saúde, no outro dia você está sem saúde. Nós não temos controle das nossas vidas. Como lidar com a instabilidade e insegurança desse mundo caído? Como lidar com as dificuldades da vida? Como lidar com as coisas que acontecem no dia a dia? 1 Pedro capítulo 4, versos 7, 8 e 9 foram os versos da semana passada, que diz: o fim de todas as coisas está próximo. Você pode até achar que não, mas está próximo. Levai, pois, uma vida de autocontrole, uma vida de sobriedade, dedicada à oração. Acima de tudo, porém, conservai vivo o amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Praticai a hospitalidade sem murmuração, sem reclamação. O apóstolo Pedro fala que as coisas estão se findando. Ele já falava isso, ele já dava esse recado há mais de 2000 anos atrás. E esse tempo, cada vez ele se aperta mais. A primeira coisa que você tem que fazer é mudar o foco. Um foco que é em você. Você tem que tirar o foco de você e começar a focar no próximo. Você tem que focar nas coisas de Deus. Enquanto a nossa vida continuar a ser a premissa básica, enquanto você achar que você é o mais importante, enquanto você achar que o cerne da sua vida é a sua felicidade, você vai se frustrar, e as frustrações elas vão se acumular. Nós vamos ter frustrações em cima de frustrações. Falava com o Sebastião lá na porta, antes de começar o culto, a respeito do contexto da depressão, em relação ao contexto dessas transtornos e enfermidades. E a gente reclama tendo de tudo, reclama tendo o alimento na mesa, reclama se você fizer um balanço do seu ano, será que faltou algum dia alimento na sua mesa? Algum dia faltou o vestuário? Algum dia você morou na rua? Algum dia você não teve algum tipo de transporte? Algum tipo de cuidado? Mas pessoas ao redor do mundo passaram por isso. Falava com o Sebastião, as pessoas na Venezuela não têm o papel higiênico para se limpar. E quando eles vêm para o Brasil e conseguem ter uma quentinha para comer, eles já se sentem totalmente abençoados. Nós estamos mal acostumados. Nós temos que tirar o foco de nós. Que 2022 você pense mais no próximo. Você pense mais em Deus. Renda-se a Deus. O obedeça. Viva para Ele. Sempre lembre daquela música que de vez em quando a gente canta: solta o cabo da nau. Solta o leme. Não adianta você querer controlar a sua vida, que você não vai conseguir. A palavra de hoje tem como título Serviço Cristão. É para o outro, não é para você. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus em 1 Pedro capítulo 4.
1 Pedro. Oi, Manu? 1 Pedro, capítulo 4. Nós vamos ler do verso 7 em diante. 1 Pedro, capítulo 4, verso 7 em diante. Assim diz a palavra de Deus, 1 Pedro, capítulo 4, verso 7 em diante. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem de vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Palavra do Senhor. Amém. Senhor, em nome de Jesus, louvamos, adoramos e bendizemos o Teu nome. Agradecemos porque, Pai, até aqui o Senhor tem nos ajudado. O Senhor nos trouxe, Pai, querido, em segurança mais uma vez para a Tua casa, Pai. Queremos, Pai querido, colocar a nossa mente na Tua presença, porque ela precisa ser mudada e transformada. Apresentamos, Pai, o nosso coração, que é tendencioso aos nossos desejos e nossas vontades. Que o Teu Espírito Santo, Ele possa agir com liberdade no nosso meio, possa nos convencer do pecado, da juízo, da justiça, Pai. Que o Senhor, Pai querido, possa transformar a nossa mente. Peço, Pai querido, sobre a minha vida, uma capacitação especial, para que eu possa, Pai, proclamar as Tuas palavras, os Teus oráculos, que não venha falar coisas que procedem do meu coração, Pai. Que eu possa trazer um recado santo aos nossos corações, Pai. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Serviço cristão. Parecido talvez com o seu serviço secular, talvez parecido com algum outro tipo de serviço que você desenvolva, mas o serviço cristão, ele tem um foco. O foco não é você. No serviço cristão você não espera remuneração. No serviço cristão você pode não ver os frutos. Eu tenho orado ao Senhor para que o Senhor, Ele venha aumentar a nossa igreja, aumentar, enviar mais pessoas. Mas eu já tenho falado também para vocês que todas as vezes que eu separo algum tempo em relação a isso, Ele simplesmente fala para cuidar daqueles que estão, aqueles que Ele enviar. E muitas vezes o meu próprio coração, ele luta em relação a essa condição de você não receber aquilo que você está pedindo. Nós esperamos mais, nós queremos ver, nós plantamos e nós queremos ver frutos. Ontem o Moisés compartilhou lá que ele fez lá a luta dele, ele ganhou, tal, foi campeão. Graças a Deus, é um fruto que Deus permitiu que ele visse. Mas quantas vezes nós labutamos em várias questões e nós vemos que não há nenhum tipo de fruto aparente. E nós temos que entender que o fruto, ele não tem que ser aparente, porque nós vivemos pela fé. A fé é algo que você acredita sem ver. Então nós temos que viver acreditando que sim, o Senhor controla todas as coisas e Ele está fazendo o que é o melhor. E nós como servos, nós como pessoas que trabalhamos no serviço cristão, não necessariamente temos que aguardar ou receber nada em troca. Nós estaremos meditando nesta noite em 2 versículos. O primeiro dele é 1 Pedro 4,10, que diz: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. O verso 9, ele fala sobre a condição do serviço já, e fala sobre a questão do serviço no sentido da hospitalidade, de você abrir as portas da sua casa,
ou abrir os seus recursos para pessoas que precisam. A vida na comunidade cristã é a vida de serviço aos outros, porque nós temos sempre Jesus Cristo como um modelo. Marcos 10:45 diz: pois o próprio Filho de Deus não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ele que não tinha que fazer nada daquilo. Ele poderia ter continuado lá na glória com Deus Pai e com Deus Espírito Santo, e você nunca iria existir. Esse planeta nunca iria existir, não haveria pessoas, não haveria nada, e eles seriam plenos neles. Mas eles decidiram criar todas as coisas, e nós vivemos nesse contexto. Mas se nós vivêssemos apenas segundo as nossas forças e energias, nós estaríamos perdidos. As situações da vida, elas nos remetem ao desespero. Mas o Senhor, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância, Ele se entrega. Na sua vida, tal como nos mostram os Evangelhos, Ele mostrou esse princípio, servindo ao seu povo e aos seus. João capítulo 13, verso 1 a 17, mostra a condição de Cristo, Ele como Senhor, Ele como o autor da vida, Ele como Rei, tirando a sua capa e fazendo o trabalho que as pessoas de mais baixo nível faziam. Ele foi lavar os pés das pessoas. E nós estamos tão acostumados a andar numa calçada, ou a andar num asfalto, e a gente acha que naquela época era assim, mas não era. As pessoas, elas não tinham saneamento público, então a urina, as fezes, elas ficavam depositadas no chão, e as pessoas andavam com sandálias abertas, chegavam nas casas com os pés imundos. E Ele, como Rei, Ele se ajoelha e limpa e lava os pés dos discípulos, mostrando para mim e para você, mais de 2000 anos depois, que o foco, o centro das coisas não é você. O foco, o centro das coisas não sou eu, mas é o próximo. Servir uns aos outros é assim um chamado a sair de si mesmo, sair dos seus problemas e se dedicar aos outros. Sim, você tem problemas, mas você tem que parar de olhar só para você. Quando você olha só para a sua família, você olha só para o seu automóvel, você só olha para a sua mesa, você só olha para o seu bolso. É assim que nós agimos, mas está errado. É nessa exteriorização que está o fundamento da ética cristã, como vida de serviço aos outros, enquanto os outros não são pessoas que estão sob o seu domínio, mas são pessoas que andam ao seu lado. Então você tem que sim olhar para as pessoas como pessoas iguais a você, como pessoas que também têm necessidades, como pessoas que têm carências, têm desejos, mas que muitas vezes não são supridos, mas nós olhamos apenas para nós mesmos. A palavra serviço se refere ao ministério do diaconato, dentro e fora da igreja, incluindo todo tipo de serviço. Então nós somos chamados ao ministério do diaconato por excelência. Independente se você na igreja é ou não, na rua, onde você anda, você tem que ser uma pessoa que está pronta a servir. E se você começar a ousar servir aos outros, você vai ver quão agradável é não pensar apenas em si mesmo. E nós pensamos apenas em nós mesmos. Essa diaconia ou esse serviço, ele é possível porque todos nós recebemos dons espirituais. Dons para serviço. É um grande engano nas igrejas quando as pessoas falam de dons no sentido de que é eu que curo, eu que faço. Não, o dom é para o outro. O dom é para você servir. O Senhor, Ele te capacita para que você possa ser alguém que ajude o próximo. Se Deus te abençoar com recursos financeiros, lembre-se do próximo. Não lembre-se apenas de você. São várias as definições e especificações dos serviços. Trata-se de capacidades que Deus concede a todos os cristãos para o serviço dentro do contexto da comunidade cristã. Você tem dons. Não existe um cristão que não tem dons. E muitas vezes você passa a vida inteira sentado sem fazer nada. E você tem que começar a servir. Pedir para vocês chegarem mais cedo para ajudar a gente aqui nas mesas. As pessoas não chegaram. Qual a dificuldade de você pensar um pouquinho no próximo? É legal chegar aqui, sentar e está tudo organizadinho, mas por que não ajudar?
E na hora que acabar, será que você vai ter urgência para ir embora? Nós temos que pensar no próximo, sejam coisas pequenas, sejam coisas grandes. Nós temos dons, e a igreja, para que ela possa crescer, ela tem que crescer através dos seus dons. 1 Coríntios 12:7 fala: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, o crescimento dos irmãos. Será que você não pode utilizar um dom que você tem na casa do Senhor, ou aonde você estiver, no seu trabalho, na sua escola, onde você caminhar? Podem se tratar de talentos naturais, que você já tem, que recebem um novo impulso e uma nova orientação pela ação do Espírito, ou pode ser algo sobrenatural, mas basicamente Ele usa você naquilo que você já tem habilidade. Se é no falar, no falar; se é no agir, no agir; se é no enfeitar, no enfeitar; se é no alimentar, no alimentar; seja no lutar, no lutar. Mas nós temos que colocar os nossos dons à disposição do Senhor. Nós temos que fazer isso. Essa questão dos dons, às vezes, causa polêmica entre os cristãos, porque as pessoas acham que os dons existem para que eu me engrandeça, para que eu cresça, mas é para o próximo. Nunca devemos perder de vista que são soberanamente dados pelo Espírito Santo na função de servir. A autopromoção, ela é repreendida. Você achar que os dons são para que eu sou mais espiritual, é errado. Em Atos capítulo 8, 18 a 24, aparece a condição dos apóstolos, impondo as mãos sobre as pessoas, e elas recebiam o Espírito Santo. E aí um homem que era mágico, ele olha aquela situação e fala: eu quero isso para ganhar dinheiro. Está errado, está errado. O importante é também que cada um dos crentes recebeu o dom. Ou seja, você é igual a mim, você é igual a qualquer pessoa. Não é apenas eu que tenho um chamado, não é apenas eu que trabalho tempo integral na obra de Deus. Você também tem dons e você tem que colocar isso em prática. 2022 está aí para você mudar esse comportamento. Não é você largar suas atividades, não é você parar o seu estudo, não é isso. Mas é você pensar um pouco, em dedicar um pouco do seu tempo para o próximo. 1 Coríntios 12, 21 diz: não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Nós precisamos uns dos outros. Para que essa igreja possa crescer, eu preciso de você. Mas eu preciso que você seja zeloso com o horário. Eu preciso que você seja zeloso na oração, na leitura da palavra, que você participe das coisas. Nós temos apenas 2 cultos, dominical e à noite, e é uma luta, parece, para que você participe de 2 cultos. Reunião de oração, esquece. Você tem que me ajudar a propagar o Evangelho. Eu não consigo sozinho. Você tem dons enterrados que você não utiliza. Cada um deve colocar o dom que tem a serviço de todos, porque ao receberem dons, os cristãos se tornam dispenseiros da graça de Deus. Deus, Ele te dá um dom para que você cuide dele. E se Ele te deu um talento, tente conseguir mais um. Se Ele te deu 2 talentos, tente 2. Se Ele deu 5, tente 5. Se o Senhor Ele te concedeu o dom da fala, fale. Se Ele te deu condição do serviço, sirva. Mas coloque os seus dons em prática. A graça é a fonte dos dons. Quem os recebe, recebe graça de Deus, e recebe por graça de Deus que lhe concedeu o Espírito Santo. Então o que você recebeu é um dom de Deus. Um dia você vai estar perante o Altíssimo, e o Senhor Ele vai te perguntar: o que você fez com o talento que eu te dei? O que você fez com aquilo que eu te concedi? Será que você colocou em serviço dos outros? Eu não estou falando para você deixar a sua família, para você não ter tempo de lazer. Não é isso. Mas será que a tua casa não está estruturada o suficiente? Será que as pessoas que convivem com você, elas estão estruturadas o suficiente? Será que você não pode ajudar as vidas? Dispenseiros é um termo referente ao mordomo, o administrador da casa, no caso, toda a comunidade cristã.
O dispenseiro era encarregado de atender às necessidades de todos, administrando os bens nessa direção. E cada um tem um campo, seja em casa, na igreja, mas você tem que se colocar à disposição. Você já está há muito tempo sentado. Faça alguma coisa. É uma bela figura para o papel dos cristãos da igreja, essa condição dos dispenseiros. Todos na casa de Deus têm necessidade de graça, e todos são chamados a suprir essa necessidade mutuamente. Todos nós somos chamados. Ide pregar o evangelho a toda criatura. E ele não fala que é só pastor. E se você não consegue fazer um devocional, se você não consegue fazer um estudo, compartilhe os nossos. Não fique só com você. Recebeu no teu WhatsApp, mande para pessoas que você acha que vai melhorar, que vão precisar. Gente, os nossos devocionais, eles vão para tantos lugares. Às vezes eu encontro pessoas que eu nunca fui no lugar, e você fala assim: você é o pastor Paulo que envia os devocionais? Então isso vem através do meu esforço, mas também do seu. Ajude na divulgação. Quantas pessoas precisam ouvir a palavra do Senhor? A graça de Deus, por fim, ela é multiforme, ela tem várias formas. Visualmente é a mesma coisa que você pegar um cristal e você jogar luz nele. Esse cristal, ele vai trazer várias cores, ele vai trazer vários efeitos de luzes. É a multiforme graça de Deus, que ela se manifesta na minha vida de uma forma, na sua vida de outra forma. É por isso que os povos, tribos e raças, eles são alcançados, porque o mesmo evangelho que é proclamado desse altar, ele tem que ser divulgado por cada um de vocês no meio que vocês vivem. E você tem se preocupado tanto com as suas finanças, que você não tem tempo para mais nada. O seu coração está tão apertado, tão atribulado, que você não consegue mais olhar para o Altíssimo. E você se cansa, porque essa jornada sem Deus é uma jornada cansativa. É uma jornada que as pessoas não conseguem caminhar, e as pessoas, elas estão tombando na rua, e você tem que estender a mão para elas, parar um pouco essa vida agitada que você leva, estender a mão para você poder ajudar essas pessoas a se levantarem e caminhar. Esta é a função de nós como cristãos. Está subentendido nessa questão da multiforme graça de Deus. Esse conceito é importante e tem sido desprezado na prática. Está subentendido que a questão dos dons é sempre dinâmica, é movimentado. O seu cristianismo, ele está parado. O que você tem feito com a palavra que você ouve? Será que você se alimenta, você recebe a palavra e você não faz nada com isso? As pessoas que você diz que ama, você tem compartilhado do amor de Deus com elas? Não podemos dizer que tem uma lista fixa. Lá em 1 Coríntios 12 fala de vários dons, mas os dons que vêm do Espírito Santo, eles não podem ser nominados como sendo apenas aqueles. Cada pessoa tem uma característica específica, uma característica especial, e você é uma pessoa especial nesse sentido, para que você possa agir na vida de outras pessoas. Deus dá os dons de acordo com as características locais e necessidades do momento. Aonde você está fisicamente, é aonde você tem que servir. É na família, na escola, no trabalho, no trabalho. Seja luz. Leve o evangelho, leve a palavra. Muitos de vocês chegaram aqui com a promessa de serem evangelistas e agora não falam mais. Se calaram. Em vez de você prosperar, você está retrocedendo. E as pessoas, elas estão falecendo na rua. E você está apenas preocupado com o próximo real que você vai ganhar. Será que Deus, como soberano, Ele não é capaz de te alimentar e te prover dentro do ministério que você é chamado? Será que Deus, Ele é insano de tal maneira que Ele queira exigir de você algo que você não consegue fazer, porque você tem que trabalhar de manhã, de tarde, de noite? Ele dará dons da forma apropriada à nossa necessidade, a necessidade da comunidade. Multiforme também significa para o mundo dividido, como o nosso é em culturas e características regionais. Nós temos um Brasil diversificado.
Muitas igrejas para todos os lugares, mas pouco evangelho sendo pregado. Muito alalaô, muito espatafúrdia, muito show, em pouca palavra. Muito algodão doce e pouco remédio amargo. As pessoas estão morrendo. As pessoas, elas precisam que você trate delas. Não se preocupem com a Manu. A Manu tem a mamãe dela ali olhando. Não se preocupe, tá? Deus, Ele é tão sábio que quando uma criança ela é gerada, é colocado um papai e uma mamãe. As outras pessoas que estão à volta são acessórias. Não há necessidade de você se preocupar, tá? Não há necessidade. Nós vivemos num país que é complicado na sua diversidade. É indispensável nas relações entre os cristãos a eliminação de todo resquício de espírito de julgamento, a disposição do amor e o serviço ao outro. Nós temos que respeitar as vidas, nós temos que respeitar as pessoas, nós temos que ver as pessoas como pessoas que são criadas à imagem e semelhança de Deus e que também precisam do amor dele. 1 Pedro capítulo 4 verso 11 diz: se alguém fala, faça-o como se pronunciasse palavras de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus concede, a fim de que por Jesus Cristo seja Deus glorificado. Ele, a quem pertence a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Amém. E você vai fazer as coisas por que motivo? Qual a finalidade? É para você ser reconhecido? Não. A finalidade das nossas ações tem que ser a glorificação de Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Na comunidade cristã, essa graça de Deus ou a ausência dela revela-se também como a comunidade e como ela é organizada. Mas como organizar a comunidade se as pessoas não se colocam à disposição? Se você vem domingo após domingo apenas para se alimentar, mas você não quer dar nada para ninguém de nenhuma forma. Todos receberam dons, portanto, todos participam ou deviam participar de uma forma ou de outra. Não há maiores ou melhores entre os cristãos, é apenas diferença de função. Quem faz o louvor, ele é tão importante na casa de Deus como pastor, é tão importante como aquele que é intercessor, é tão importante como aquele que ajuda no montar ou servir as mesas ou lavar um prato. Todos são serviços importantes nesta comunidade. 1 Pedro apresenta uma divisão muito simples entre os dons. Basicamente há dois tipos de dons que correspondem a duas formas em que o Evangelho de Cristo é proclamado: seja pregação, seja ensino. A esses a exortação é que fale de acordo com as palavras de Deus. Você tem que ler a palavra de Deus para você poder falar a palavra de Deus. Às vezes você fala, mas você fala o que está no seu coração. O que está no teu coração não vale nada, não muda ninguém. Você pode contar as suas experiências, você pode inventar histórias, mas se você não proclamar as palavras de Deus, você não tem transformação nenhuma nas vidas que você alcança. Talvez a nossa igreja estivesse mais cheia se a gente fizesse um pouco mais de alarde, fizesse um pouco mais de palavras proféticas, mas não é o chamado que Deus tem para nós. O chamado que Deus tem para nós é de proclamar as suas palavras, proclamar os seus oráculos. Deus falou e o nosso falar deve ser guiado pelo dele. Nós temos que falar como Cristo falou. Nós temos que falar como os profetas falaram. Se alguém serve, dá aqui um sentido um pouco mais restrito no versículo anterior, onde ele resumiu o ministério cristão. Agora esse serviço ele é um pouco mais concentrado. Que serviço será esse? A palavra designa dons considerados de serviço. Abre Romanos 12, versos 8 a 10, por gentileza. Romanos, capítulo 12, versos de 8 a 10. Diz assim: ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui,
com liberalidade, o que preside com diligências, quem exerce misericórdia com alegria, o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros, serviço. Prefira os outros, não você. Pode-se incluir aqui tudo que a comunidade necessitar para a sua organização, para o seu culto, mesmo os que são feitos sem que ninguém se dê conta de que foram feitos, mesmo as coisas que ninguém percebe, nem quem fez alguma coisa. Essas coisas também são serviços. O fator determinante desse serviço parece ser a necessidade concreta e imediata de alguém, especialmente as necessidades materiais. Várias vezes o Novo Testamento refere-se a uma coleta em dinheiro que se levantava na igreja para as igrejas dos cristãos mais pobres. Pessoas passam necessidades. Então, quando nós recolhemos dízimos e ofertas, nós temos a finalidade da manutenção de tudo que se refere à nossa igreja. E há normas, há regras. Você não pode fazer como você quer. Não é porque o pastor Paulo é chato, ou porque ele fala, entendeu? E a gente não tem que tomar isso como uma coisa mais importante, mas faz parte do ministério cristão. E eu tenho falado isso para vocês. A luz, ela custa dinheiro. O aluguel custa dinheiro. O auxílio que nós damos para missionários que vão lá para Moçambique custa dinheiro. A pessoa precisa comer. Mas mesmo assim nós continuamos olhando para nós mesmos apenas. E o que acontece é que nós sofremos. Porque Deus, como um Deus que nos ama, Ele nos prova. Ele nos mostra que não funciona desta maneira. A mesma simples divisão do trabalho na comunidade cristã encontramos também em Atos. Abre Atos capítulo 6. Atos capítulo 6. Pô, tenta falar pra gente. Vê se aconteceu alguma coisa aqui. Não? Atos capítulo 6, verso 1 a 7. Atos 6? 1 a 7. Atos capítulo 6, verso 1 a 7, assim diz a palavra de Deus. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade e os discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregamos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos em oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé, e outros diáconos. Então, o serviço, ele existe, mas ele não é mais importante do que a palavra. Ele anda junto com a palavra. Os serviços, eles são divididos em palavra e serviço das mesas. São coisas importantes, uma coisa não vive sem a outra. E não há primazia de uns sobre os outros, porquanto os que se colocam em dedicação à palavra, eles são fundamentais da igreja, mas ela não subsistiria sem o serviço das pessoas. Eu não tenho como dirigir essa igreja sozinho. Não tenho. Por mais que eu queira fazer, eu não tenho forças. As vidas, elas vão ser alcançadas através de vocês. É você dando testemunho, é você falando, é você demonstrando o verdadeiro cristianismo. Também as igrejas de hoje são chamadas a observar esse duplo ministério cristão, dando o devido valor ao serviço da palavra, mas não permitindo que ele faça com que que o ministério do serviço seja negligenciado. Pelo contrário, um ministério da palavra que seja realmente de acordo com os oráculos de Deus vai saber privilegiar o serviço de amor como forma importante da presença dos cristãos no mundo. Mas você tem que se levantar. O pastor já tem um, sou eu. Sebastião me auxilia em relação a isso. Mas e o serviço?
Nós poderíamos estar desenvolvendo ministério na favela, nós poderíamos estar desenvolvendo ministério de evangelismo com pessoas na rua, nós poderíamos estar desenvolvendo tantas coisas, mas eu preciso que você se levante. Poucos trabalham e muitos ficam sentados. Mas pastor, eu tenho um trabalho para desenvolver, eu tenho uma família para cuidar, e eu não tenho. As pessoas não têm. Será que com o pouco conhecimento que você tem, você não poderia desenvolver algo? Ou poderia chegar para mim, pastor Paulo, em que eu posso ajudar? Como que eu posso fazer algo? Será que eu posso pelo menos ler a Bíblia com alguém? Eu não tenho habilidade, mas eu posso ler com alguém? E você deve ter amigos e amigas, pessoas que têm dificuldade. Eu posso separar com você um tempo, como eu faço com você. Pastor Paulo, posso marcar um tempo? O que você quiser. Olha, vamos ler a Bíblia das 7 às 8 da manhã? Eu leio com você. A pessoa não ligou, você liga. Gente, isso é serviço cristão. A nossa cesta básica aqui de entrega lá para a favela, quanto tempo faz que você não traz um saco de nada? Será que você não pode ir lá no mercado e gastar R$5, R$10 num saquinho pequeno de arroz ou de feijão ou alguma coisa desse tipo e vir aqui depositar para nós abençoar? Isso chama-se serviço cristão. Isso chama-se serviço cristão. Pastor, vamos desenvolver um trabalho lá na favela ou lá na rodoviária, pegar um dia, vamos lá abençoar? Vamos! E se eu não for, você vai. Isso chama-se serviço cristão. Porque o que acontece é que você tem guardado esse alimento espiritual para você, você não separa para ninguém, você não divide com ninguém. Pelo contrário, um ministério da palavra que seja realmente de acordo com os oráculos dos Deus, eles valorizam o serviço. Mas como que eu posso valorizar o serviço se você não coloca campo? Não se coloca campo. Nós vivemos num país cheio de necessidades. Cheio de necessidades. Quem serve, a palavra de Deus diz, façam na força que Deus concede. Não é para você fazer nada demais. Não é para você fazer mais do que você consegue. É apenas na força que Deus te concede. O termo força, na maioria das vezes, significa força física. Evidenciando que os serviços são trabalhos que se realizam em prol dos outros. Coisas talvez do dia a dia, que os cristãos talvez não saibam valorizar. Esse é o verdadeiro dom de Deus. O dom de Deus não necessariamente ele tem que ser programado ou feito dentro da igreja, mas ele, em essência, ele tem que fazer no seu dia a dia. Ide e pregar o evangelho a toda criatura. Enquanto você faz o seu trabalho, distribua versículos bíblicos, fale do amor de Deus, coloque louvores para que as pessoas ouçam, não é para incomodar, mas para que as pessoas ouçam. Tenha sempre nos lábios uma palavra de edificação, uma palavra de zelo, uma palavra do Senhor para as vidas. A pessoa chega para você reclamando e murmurando, traga uma palavra de conforto. Se for necessário, exorte na força do Senhor. Aos cansados desse serviço, fica a lembrança de que Deus supre as forças necessárias para Ele. Então, eu confesso que algumas vezes eu sinto vontade de desistir. Eu sinto vontade de desistir. E aí nesse momento o Senhor ele vem e me inunda na força dele e fala assim, caminha mais um pouco. Caminha mais um pouco. Faz mais um pouco. Isso também é exigido para você. Mas pastor, eu não tenho forças. Você não tem força porque você não procura fazer nada. Ele fortalece aquele que está caminhando. Ele capacita aquele que está no serviço. Não é aquele que está parado. Se você está esperando que um anjo apareça para você, eu sinto lhe dizer que não vai aparecer nenhum anjo. Mateus capítulo 5, verso 16 diz, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Deus que está nos céus. Mateus 5,16. As suas boas obras fazem brilhar o nome de Cristo. É isso que Ele pede que você faça. É importante a humildade daquele que serve, de não atrair para si uma glória que é de Deus. Faça o serviço de Deus. Se Deus abençoar o seu ministério, não ache que é você que está fazendo. Não ache que é a sua força.
É Ele que está trazendo a força. Amém. Glória a Deus. A glorificação a Deus deve ocorrer em todas as coisas que se referem ao todo do ministério cristão. Que tanto no serviço da palavra como no serviço de amor seja Deus glorificado. O que você fizer, faça para a glória de Deus. Amém. Como costumamos ver a glória de Deus mais na pregação da palavra do que no serviço, não custa insistir em que todos os pequenos trabalhos de amor do cristão em prol dos outros glorificam a Deus, sendo dignos de que a Ele nos dediquemos. Não importa se o trabalho é grande ou é pequeno. Não importa se é simplesmente colocar a projetora aqui na tela. Não importa se é simplesmente passar uma vassoura na igreja ou qualquer coisa que seja. Todo serviço, por menor que seja, motivado no sentido de fazer para Deus ou de abençoar o próximo, tem uma finalidade e tem uma consequência: a glória ao nome do Senhor. Como costumamos ver a glória na pregação, parece que as coisas pequenas elas não têm valor. Colossenses 3,17 diz: e tudo o que fizeres, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em o nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Deus te traz alguma coisa a fazer? Faça. Está fazendo? Faça na força do Senhor. E se der fruto, glorifique a Ele. Não puxa a glória para você. A glória vai a Deus por meio de Jesus Cristo, sendo importante que atentemos devidamente para essa mediação. Tudo que acontece, acontece através de Jesus Cristo. Tanto em termos do pensamento ou das intenções da pessoa que serve, como em termos de que haja algum tipo de reconhecimento final, quem tem que ser glorificado é Deus através de Jesus Cristo. Se porventura Deus mudar a situação, por favor. Se Deus, se Deus Ele conceder de alguma forma, de algum meio, o crescimento espiritual, nós temos que reconhecer a grandeza e a glória do nosso Deus. Aqui em 1 Pedro 4,11 diz que pertence a glória e o domínio dos séculos. Pode ser Jesus Cristo, pode ser Deus, tanto faz. Essa glória, ela só não é sua. Na verdade, nem parece conveniente dizer se a glória é de um ou se é de outro. A glória e o domínio que pertencem a Deus foram concedidos a Jesus Cristo na sua ascensão. Apocalipse 11:15. Apocalipse 11:15. Apocalipse 11:15 diz: o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. A glória e o domínio pertencem a Deus, foram concedidos a Jesus Cristo na sua ascensão, sendo uma glória que Ele já tinha. Não é algo novo, é algo que Ele já tinha antes da fundação do mundo. João 17:5. João 17:5. E agora, Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de Ti antes que houvesse mundo. Jesus Cristo, Ele sempre foi glorificado. Deus Pai sempre foi glorificado. E Ele estende a mim e a você o privilégio de o servir. Se em 2021 você não foi servo, você tem uma oportunidade por estar vivo em 2022 de servir ao Senhor. Pastor Paulo, você não tinha uma palavra a mais de comemoração nesse culto? Não tenho, queridos. Não tenho. Não tenho, porque eu não posso dar alta para você se eu estou vendo que você está doente. Não posso dar alta.
Então a palavra que eu tenho para você sempre é a palavra que procede das Escrituras. E eu não escolho o que eu vou falar. É por isso que a gente prega de forma expositiva. Semana que vem eu vou pregar em 1 Pedro, capítulo 4, verso 12. O texto que falar é aquilo que vai ser falado. Nós temos este recado. E se nós estamos vivos, é porque nós temos a oportunidade de mudança e transformação. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez, Pai querido, somos exortados a viver a Tua palavra. Aleluia. Mais uma vez, Pai querido, nós somos chamados por Ti, Pai querido, para exercermos o ministério que o Senhor designaste a cada um. Cada um tem um dom, cada um é chamado para uma característica especial dentro da terra. Sem a palavra desta pessoa, a coisa não funciona. O Senhor escolheu agir assim. O Senhor escolheu pessoas falhas e pecadoras, como eu e os meus irmãos e irmãs, para sermos teus servos. Com certeza, o ministério ele seria muito mais eficiente e eficaz se o Senhor enviasse seus anjos. Mas o Senhor nos escolheu. Em 2021, Pai, reconhecemos que não agimos como deveríamos. Em 2022, pedimos que o Teu Espírito nos constranja. Para que nós sejamos, Pai, mais doadores da nossa vontade, mais doadores dos nossos recursos, mais doadores da nossa vida em prol do próximo. Glória a Deus. Que o Senhor nos dê forças, Pai. Que o Senhor, Pai querido, nos conceda o vigor. Que o Senhor nos dê perseverança para suportar a correção do Senhor. Ora, em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus. Agradeço a você que não pode comer ainda não, né? Não vai dar azia. Não fala que eu não como nada. Agradeço a você porque até aqui você tem caminhado conosco, caminhado comigo, independente da palavra ser dura ou ser dura. Saiba que primeiro ela bate em mim, gente. Primeiro ela bate em mim. 2 vezes, pelo menos. Porque é quando ele dá a palavra, é quando eu reviso a palavra, quando eu falo a palavra. E quando eu falo a palavra. Então, a palavra ela me moe e me massacra também. Eu peço que cada vez mais o Senhor possa conceder você mais e mais da graça do amor dele. O amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, que a consolação do doce Espírito Santo seja sobre a nossa vida hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe e te conceda a graça. Semana que vem nós temos culto, depois eu vou passar como que vai ser o culto, como que vai ser o final de ano da nossa igreja. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Agora